Gente, bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Eu tô aqui do lado, sentado do lado Serra Neto, o cara da checklist, dos caras que mais opera financiamento imobiliário, tá? Nossa marca aqui é o VGV Cast Studio Imobiliária, que é o próprio segmento imobiliário, que a gente vai poder falar muita coisa a respeito da nossa profissão, do que tem acontecido aqui em São Luís e trazer grandes profissionais, tá? E olha só, nosso primeiro episódio eu trouxe nada mais, nada menos do que um cara que foi um dos precursores da atividade, a qual eu tive o privilégio de trabalhar na Francisco Rocha, que é o nosso amigo Marco Heleno, né? E aí, Marcão, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui, pelo convite. Meu amigo Romeu Rosendo, grande corretor, grande parceiro, um colega da Francisco Rocha Imobiliária, trabalhamos juntos. Um amigo Serra, da Checklist, referência também no mercado de financiamento imobiliário de São Luís. Eu me sinto muito lisonjeado de fazer parte do primeiro podcast aqui da VGV Cast. Gente, muito grato pelo convite. Poxa, que bom. Cara, e assim, a gente fez questão de trazer o Marco Heleno, tá? A gente tinha inúmeras pessoas, mas por que eu privilegiei logo o Marco Heleno para vir no nosso primeiro episódio? Porque certa vez a gente estava conversando e ele falou assim, Romeu, eu vim do impresso para o digital, né? Hoje muita gente esquece que a corretagem era feita com classificados. E aquilo dali me deu uma fagulha, eu disse, cara, e juntei com o Serra, que é um cara que topa todas as paradas, e Romeu, vamos fazer um podcast, vamos trazer logo ele aqui, né? Então é isso. Serrinha, quer falar alguma coisa, meu filho? Não, primeiramente, obviamente, a gente agradece aqui a presença do nosso amigo Marco Heleno, sendo nosso para inaugurar, na realidade. Esse nosso projeto aí, ele conseguiu, ele abraçou também aqui o nosso projeto, a gente agradece, obviamente, a disponibilidade. E assim, como foi falado anteriormente, Romeu, essa questão do tema que nós vamos abordar aqui, que é do impresso ao digital, isso é importante, isso né? É importante, é para a gente poder entender exatamente como é que era trabalhado a questão da venda dos imóveis através dos classificados, como o Marco Heleno aqui vai explicar um pouco aqui pra gente. Vai dar um show. Exatamente. E como é que isso foi transformado para a parte digital? Como é que está atualmente esse mercado aí que do mercado imobiliário está sendo que é bastante atuante, desculpa. Entendi. Marcão, aí eu vou iniciar com uma pergunta-chave. Tem VGV na mesa, meu filho? Tem. Sempre VGV. Teve VGV também, graças a Deus. Tem VGV na mesa, sim. Conta um pouquinho da tua história, daquela história lá do impresso ao digital, como é que era? Na verdade, um pouquinho mais pra gente. Verdade, em 2008 eu saí do mercado de banco, né, de bancário financeiro, e fui convidado para adentrar o mercado imobiliário. Alguns colegas do mercado da área comercial, era de área comercial, já estavam atuando no mercado imobiliário e estavam bem posicionados, né? Gente que era de cervejaria, gente que era de empresas de telefonia, né? Já estavam sendo corretores e gerenciando imobiliários, enfim. E eu fui chamado, né, para participar desse processo, para me tornar corretor de imóveis, porque o mercado estava precisando de profissionais que tivessem habilidade com matemática financeira, com relacionamento na cidade, que tivesse um nível de social melhor, informação, entendeu? Network também, network. E nem se falava de network naquela época. Era o relacionamento. E assim, eu ainda conheço muita gente, né, na cidade, enfim. E eu fui participar de um treinamento, né, coordenado por um grande profissional que eu conheci, chamado Dornelles, né? Sim. Um grande profissional. O Dornelles ainda está no ramo? O Dornelles está, mas ele é mais consultor, né? Trabalha com projetos, tal, enfim. Já de lançamento, né? Ele me chamou alguns outros colegas, né? A gente foi para uma sala com um centro empresarial e ele começou a abordar, né, sobre a profissão, né, que é uma profissão... segmento imobiliário, né? Uma profissão que é regulamentada por lei federal, sobre o tamanho do mercado de imóveis. A gente estava naquele boom de 2008 ali, muito lançamento, né? Naquela época São Luís estava um canteiro de ouro, né? Porque a gente tinha Cirela, Farol da Ilha, e tinha Reserva Lagoa, Franelli, estava construindo muito. Gran Parque também demais. Então, ele abordou sobre o tema e uma coisa me chamou a atenção. Ele para falar sobre o tamanho do mercado,
ele pegou um classificado do Jornal Estado do Maranhão, né, que tinha umas 80 páginas na época. Só né? de classificados? Não, só de classificados. Sim. Mas assim, veículos, tudo. Sim, era... Mas a parte que envolvia o mercado imobiliário era 60% do tamanho do classificado. E ele disse, olha, eu não somei tudo aqui, mas eu somei 4 páginas de VGV aqui desse jornal, dava um dinheiro assim absurdo. Aí ele disse, sabe quanto é que tem de comissão só nisso aqui? Aí falou, tipo assim, 1 milhão de comissão. Na época era muito dinheiro. Aí eu, opa, não é? Aí ele foi falando o que estava acontecendo, que a nossa sede do CRES ia para o Calhau. Sim. Né? E de fato foi das perspectivas, né? do mercado que estava sendo lançado e tal. E eu automaticamente fui fazer o curso, me tornei corretor de imóveis, tirei logo minha carteira e entrei para o mercado, né? Mas o que de fato me atraiu foi esse chamado aí do amigo Dornelles e desse universo gigante que é o mercado imobiliário. Que até então era bem desconhecido, né? Você não tinha tanta intimidade, obviamente. Teu game naquela época era banco, né? Era banco financeira, banco e financeira. Mas ali tu fazia parte da carteira de financiamento imobiliário ou era mais uma questão de eu trabalhava em administradora de cartão. Ah, tá. Pegava mais cartão de crédito. Fininvest e Hipercard. Eu fui do grupo Unibanco. Eu trabalhei Unibanco, foi até comprado pelo Itaú. Foi adquirido pelo Itaú. Eu trabalhei com financiamento de automóveis também, alguma coisa, entendeu? Então, e empréstimo pessoal, tudo isso aí. Aí eu migrei para o mercado imobiliário, né? Rapaz, é interessante, né? Como, assim, Serra, eu costumo dizer, para você que está nos assistindo, o profissional de corretor de imóvel é o cara mais completo. Ele vem de um banco, eu vim da parte de vendas, aí meu game era venda, eu sou formado de publicidade e propaganda pelo Selma, fui propagandista na indústria farmacêutica, cheguei aqui e também a convite de um grande amigo meu, entrei no segmento imobiliário, que foi onde, só para vocês terem ideia, essa época eu tinha encontrado o Marcos Heleno lá na Francisco Rocha, que foi uma das principais imobiliárias aqui em São Luís, né? Tinha todo aquele VGV. Só para vocês entenderem, VGV, gente, é uma nomenclatura muito própria para o segmento. É o valor geral de venda. Esse valor geral de venda, o construtor ele faz a conta quando ele compra o terreno, quando ele vai lançar, para ele alinhar e fazer aquelas contas, que eu não sei bem, né? Na verdade é um somatório da venda de todas as unidades que estão disponíveis. Exatamente. Quando chegar no total, chama-se de VGV. Valor geral de vendas. Mais ou menos isso aí. Serra, muito financiamento também esses dias? Sim, muitos financiamentos, graças a Deus. Aqui tem VGV também. Tem VGV também. A gente não pode, obviamente, a gente agradece. Obviamente, os parceiros aqui são justamente não só as construtoras, as imobiliárias, mas também vocês que trabalham, fazem parte desse mercado, os corretores autônomos. Então, obviamente, a gente também vem atuando fortemente com os corretores autônomos e, obviamente, no intuito, como o Marcos falou, antigamente ele fazia a parte das captações dos clientes com classificado, só pegando esse gancho, né? No banco também, para poder fazer os processos. Rapaz, engraçado. Pois é, como é que era ali? Fazia um calhamaço de papel. Juntava tudo, organizava, carimbava, colocava grampo, fazia um caderno, um mini caderno, vamos dizer assim. Um dossiê. Um dossiê, para ficar mais bonitinho. Isso, dossiê. Essa é a palavra. Aí. Dossiê. E esse dossiê é levado até a agência, mais ou menos como o Marcos Heleno falou, que estava trabalhando numa financeira, e, obviamente, o gerente ia verificar se tinha a possibilidade ou não de fazer aquela aprovação daquele crédito. Só que com um detalhe, né? A gente entregava isso numa segunda-feira, quando fosse na sexta-feira, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, ele dava uma resposta pra gente. E detalhe, essa resposta podia ser como ainda é até hoje, né? Uma resposta positiva, ou seja, o crédito aprovado, uma resposta negativa não. Não vai aprovar. Ou então, a condicionada. Por exemplo, ele estava querendo um crédito, sei lá, de 200 mil, 150 mil, só aprovou 100, 80, 85 mil. E, obviamente, mediante o que era aprovado ou não do banco, ia se dar seguimento com a proposta. Mas o que eu queria tocar no ponto era justamente o seguinte, é que na sexta-feira ainda poderia acontecer algo que poderia atrapalhar essa negociação. Que era o quê? Por exemplo,
Romeu fez, juntou toda a documentação e ele esqueceu o quê? Daquele comprovante de endereço. Atualizado. Então, tu imagina, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, 6 horas da tarde, ligar para o Romeu. Romeu, faltou o comprovante de endereço. Romeu ia ficar louco. Era tudo muito manual. Manual, exatamente. Eu, na época, eu participei da criação do Credit Scoring, né? Do Credit Scorado, que é o que funciona hoje, né? Sim. Que é o Scoring, né? Que foi uma revolução na análise de crédito, né? Sim. Hoje você tem um crédito aprovado ou negado em minutos, né? Em minutos. Exatamente. Minutos. Porque o chato do crédito é você esperar 5 dias e ele ser negado. Porque se você esperar 5 dias e ele ser aprovado, okay, né? Agora quando ele é negado é que é complicado. Então hoje não, eles buscam lá, fazem uma junção de informações e tal, cruzam dados, né? Analisam as últimas safras de crédito que deram, ponderam, pesam e dão ou não o crédito, né? Exatamente. Então isso aí de fato foi uma revolução, né? Isso. Facilitou bastante. Com certeza. Bastante, né? E isso é tão verdade que o que acontece? Hoje em dia tá tão mais a questão do digital ficou um processo tão mais rápido que, obviamente, pra gente que trabalha especificamente com o crédito imobiliário, o próprio cliente ele pode fazer a aprovação dele pelo próprio aparelho de celular. É verdade. Até aí eu acho tudo show de bola. Pra que precisa então vamos agora vendendo peixe? Pra que precisa do correspondente bancário? Sim. O que acontece justamente é o seguinte, puxando a sardinha pra gente, pra nossa parte. O que acontece justamente é o seguinte, a aprovação de crédito, show de bola. Só que acontece justamente o seguinte, depois da aprovação de crédito, precisa de quê? Dos documentos complementares. Que seriam o quê? A documentação que o Marcos Zelino já reúne exatamente. Matrícula atualizada. Exatamente. Situação jurídica, IPTU, CND IPTU, se for comprovante de endereço atualizado. Exatamente. Com CEP legível. O CEP tem que estar legível. Exatamente. Então, toda essa documentação, o que acontece? Tem alguns clientes, obviamente, não são todos, eu posso generalizar, mas tem boa parte dos clientes que ele não sabe desse trâmite, que ele não sabe dessa parte da documentação. Então, aí entra o papel do correspondente, para ele poder organizar essa documentação juntamente com aquele corretor que promoveu a venda. E eu acho que foi uma revolução também nesse mercado de análise de crédito, imobiliário principalmente, a figura do correspondente bancário, porque ele cria uma ponte, né, entre a instituição financeira e o cliente. Então ele filtra tudo ali, já armazena tudo, já dá um primeiro sinal. Alguns têm até alçada para aprovar. Sim, para aprovar, né? Dependendo do score do cara. E quando isso não acontece, eles já passam a informação para o banco com a credibilidade que o banco tem dele, não é? Sim. E o processo flui de uma forma muito mais rápida e mais segura. E assim, eu posso, não sei se eu posso estar falando até uma besteira, né? Mas vamos lá. Eu acho que isso acaba também desburocratizando um pouco essa questão do banco, né? Pulveriza um pouco mais. Ele, na verdade, demanda... Porque, imagina, é um processo burocrático que é cheio dos detalhes. O cara vai lá, o Itaú, vai ver todos os CEP, matrícula atualizada, ele coloca... Eu imagino que seja isso, né? Para facilitar mais ainda, né? Exatamente. O que acontece? Hoje, obviamente, como a gente falando anteriormente, passava uma semana para poder ter essa resposta de crédito, aí o Marcos Heleno complementou ainda há pouco. Devido a não só a questão também dos credit score, mas também uma série de dados que é inserido no sistema, hoje a gente consegue uma aprovação de crédito, dependendo do perfil, obviamente, daquele cliente, daquela operação, até imediato. A gente termina de fazer o cadastro, já está até aprovado. Verdade. Então, o que acontece? Uma vez que o crédito é aprovado, aí vai a pergunta justamente que ele tinha falado anteriormente. Uma vez que o crédito é aprovado, o que acontece? Aquela negociação, ela flui muito mais rápido. O êxito e poder fechar a operação, ela se torna muito maior. Exatamente. Então o processo fica isso. E não foi só, obviamente, os bancos privados, mas também os bancos públicos também começaram a fazer essa análise e consegue ser mais rápido. E isso, obviamente, melhorou para o mercado como um todo. É porque... roda mais rápido, exatamente. Roda mais... flui muito mais rápido. Exatamente. E outra coisa, não tem mais aquela encheção de saco, não, agora diminuiu consideravelmente. Anteriormente tem que ir lá 10 horas da manhã, chegar na agência, esperar o gerente tem uma série de atribuições para despachar. Exatamente. Então isso, com relação a isso, diminuiu consideravelmente esse tempo
da gente dar um retorno. E, obviamente, com essas novas ferramentas tecnológicas que estão chegando, aí, obviamente, o Marcos Heleno, então também o Romeu pode me dizer o que aconteceu. A gente passava antigamente, fazia justamente o quê? Fez a venda, ia no cartório, reconhecia a assinatura, tirava a matrícula para poder fazer a escritura, tudo isso manualmente. Então, estamos falando o quê? De quantos dias aí? 15 dias, 20 dias? Cara, eu acho que é no máximo 15, 20 dias, pô. Muito, é muito rápido. Hoje uma escritura aí, se ele tiver com a documentação toda redonda, né, com tudo certinho, uma escritura sai em 7 dias, pô. É muito rápido, muito rápido. E você envia a escritura para o registro, com mais 10 dias o registro já carimba, já volta. Já sai pronto. O processo já volta com o nome da pessoa, do comprador. Se não tiver nenhum tipo de intercorrência, sai bem rápido, entendeu? Isso aí é uma virada de página na nossa. Mas, Marcão, o programa é do impresso ao digital. Aí eu converso muito com o Marco Heleno, né? Nesses intervalos de algum atendimento, a gente encontra no café e ele tava. Que foi o que surgiu esse podcast, né? E ele comentou, não sei se você vai lembrar agora, você comentou comigo tem uns 3 semanas, disse assim, Romeu, eu olhava a casa nos classificados assim, a varandada bonita e tal, só que ele não tinha foto, ele marcava com o cliente dele. Quando ele chegava lá, cara, nem ele acreditava que a casa era a casa que estava descrita no imóvel, no anúncio, porque a casa não tinha nada a ver. E ele disse assim, Romeu, eu cansei de fazer toda uma publicidade positiva do imóvel, porque eu estava ancorado no que eu estava vendo no anúncio, e na hora do domingo era assim uma loucura. Deus nos acuda. Não tinha nada. Não tinha nada. Era compra de vigário. E ele tinha que se fazer isso daí. Conta essa história aí pra gente, Marcão. Naquela época lá. Rapaz, imagina a cena. Naquela época lá, a gente trabalhava com o banco de dados que a imobiliária tinha. Certo. Né? Dificilmente a gente recorria a outra imobiliária para fazer parceria. Então a gente tinha que trabalhar o cliente dentro de casa da nossa imobiliária. Dentro da imobiliária, certo. Se chegasse um cliente querendo comprar um imóvel, o imóvel tinha que ser da nossa imobiliária. Se a gente tivesse que prospectar um imóvel, tinha que trazer, enfim. Então a gente, para prospectar imóvel, para captar imóvel, a gente fazia pequenos mutirões, assim, 2, 3 colegas, e ia mesmo. Hoje a gente vai por Renascença. E aí batia de porta em porta. Né? Você quer vender a casa? Cliente quer uma casa lá no exemplo, lá no Residencial Pinheiros. A gente ia lá atrás para ver se achava. Fazer aquela varredura, né? Ou então a gente recorria a classificados. Sim. Sendo que os classificados, naquele tempo, você pagava por linha. Sim, tinha essa história. Você comprava um pacote, certo. Por exemplo, você tem direito a 500 linhas por semana, um exemplo. Sendo que, como você pagava por linha, você tinha que sair abreviando, porque senão ficava caro. Por exemplo, esse termo DCE, que é Dependência Completa do Empregado, foi criado por conta disso. Em vez de botar banheiro, botar WC, social, 2 vagas, botar 2 VG. Então, assim, um anúncio de uma casa desse tamanho ficava desse tamanho. E você não via foto também. Não tinha, Não tinha, né? Então, a gente, quando não tinha um imóvel na nossa carteira, a gente tinha que captar nos classificados, ligava para o colega, né? Na maioria das vezes era corretor, mas tinha muito proprietário que anunciava também. E ia conhecer o imóvel na hora. Assim, com o cliente, né? Eventualmente você passava antes, né? Para olhar quem tinha carro, quem tinha, né? Não era todo mundo, né? Checava como é que o imóvel. Mas o corretor não fazia, não tinha certeza. O corretor era na hora, E a gente levava o cliente na hora, né? Olhava o imóvel lá na hora, baseado no que estava ali, criava uma expectativa. Que é aquele anúncio cego, né? Criava uma expectativa e ia, né? E depois de algum tempo, começaram a botar uma foto preta e branca. Que eu acho que encarecia também. No clássico. Não, encarecia. Lógico, qualquer informação mais o classificado, se você botasse algum termo em negrito, era mais caro. Se você botasse em itálico, era mais caro. Se você acrescentasse uma foto, encarecia, né? Então era dessa forma, você ia usando os créditos, né? Então você podia chegar lá e fazer um anúncio só e pagava, mas o pacote ficava mais barato. Sim. E isso ficou até... Eu entrei em 2008, não é? Tenho 15 anos e pouco de profissão. Então, depois foi evoluindo para site. Sim, aí a gente entrou no... Isso é verdade. A imobiliária tal já tem um site dela, aquele site bem
Outro dia eu entrei no site da imobiliária, pô, você filtra tudo hoje, qual o bairro, que tipo quantos de imóvel, qual o valor, quantos banheiros, se é apartamento, se é casa, se é... Aí ele no filtro e te dá o que tem ali com foto, com 18 fotos, com 20 fotos, então ficou um negócio assim, isso já tem algum tempo, então ficou maravilhoso. Mas quando os sites surgiram, foi uma revolução. Uma revolução também, né? Revolução pra época. Algumas empresas aqui se prepararam bem, fizeram bons sites. Agora, administrar o site que era um pouco difícil, né? Você tinha que trazer fotos boas e a maioria dos corretores não sabia tirar foto boa. Assim, alguns corretores... E a gente não tinha equipamento. Pois é, eu ia te falar. Não tinha. O digital também não tá. Então, as pessoas que administravam os sites, eles queriam fotos boas, né? Às vezes... Quando o imóvel era muito bom, a gente recorria a profissional de fotografia Gente, recorria ao profissional de fotografia de casamento. Chamava aquele cara, o cara vai fazer um book do imóvel. Fotografia de rua. Aí montava a página, né, direitinho. Mas a maioria das fotos era desatualizada, não era uma foto, não era bem focada e tal. E assim, as informações se desatualizavam. As pessoas ligavam, o atendimento não era pontual, as pessoas não conseguiam onde é o imóvel e tal. Depois começaram a criar códigos. Código imóvel, né? E essa dinâmica, exatamente. Aí a coisa foi evoluindo, né? Eu acho que no meados de 2014 aí surgiu uma outra pegada. Puta de uma ferramenta que foi o WhatsApp. Né? O WhatsApp foi um... Diminuiu bastante a distância. Diminuiu a distância demais. O WhatsApp hoje é uma ferramenta fenomenal. Você faz videoconferência, você faz videochamada, você mostra o imóvel, você filma, você faz mensagem de voz, você liga, você faz texto, você... é completo. Manda a minuta do contato para já ser analisado. E outra coisa, naquela época lá, corretor de imóvel tinha que ter 3 telefones, um da Oi, um da Claro, um da TIM. Eu só ligava de TIM para TIM. Só ligava de Oi para não era Vivo, era INVT. Amazônia Celular. E tinha Amazônia Celular. E tinha cliente que ainda ligava a cobrar. Eu acho que a coisa evoluiu tanto que eu acho que hoje eu acho que hoje não tem mais nem ligação a cobrar, não existe, eu não sei. Eu também desconheço, Marcão. Não é? Então assim, hoje você com um único aparelho, aí você desenrola tudo. Você tinha que andar com uma calculadora financeira, hoje está aqui, hoje está aqui. Tudo tá aqui. Então você viaja hoje só com o celular. Aí chegou também o Instagram e pronto. Aí depois acabou com tudo. Aí, meu amigo, foi coisa braba. Aí a gente ficou um bom tempo aí com essas ferramentas aí, que foi o site e o WhatsApp. Sim. Né? A coisa evoluiu na parte da telefonia também, para você passar a ter um só aparelho. Né? Acabou aquele negócio também de comprar crédito, não sei o que. As operadoras foram barateando aí os pacotes, né? Foram ficando mais acessíveis. A tecnologia ficou mais acessível, né? Não tem como. Barateou mais, enfim, né? E chegamos na parte lá da rede social mesmo, né? Do Facebook, né? Nós pegamos o Orkut, né? Aí depois... Mas essa parte de imóveis não foi muito fomentada no Orkut, não. Era mais no Facebook. Ela foi mais no Facebook, né? Começou no Facebook de uma forma muito... tímida, acanhada. Aquele negócio. E hoje... O Instagram é um negócio magnífico, né? Aí fica competindo também com aqueles marketplaces, né? Que aquele LX, Zapnet, né? Zapmob, Viva Real, Conecta Imóvel. Exatamente, são das plataformas. Nessa época foram surgindo essas empresas também, o LX, né? Que eles condensavam aí imóveis que você pagava pacotes. Porque quando o classificado foi surgindo, o LX virou um classificado digital. Digital. Né? Aí começou a ser... Aí o cara tira... Não sei se tu tem esse exemplo. O cara pega uma foto aqui do imóvel que ele tá a serra, 700 mil reais, né? Aí ele... Olha... Eu não gosto, tá? Isso é uma questão minha, uma opinião minha. Uma particularidade minha. Eu não gosto muito de OLX, porque eu acho que o OLX não é balizador. Tem muita coisa que é fake ali. É só para você captar o lead, que é o cliente, né? Aí você certa vez está tratando um assunto com o cliente, o imóvel é 700 mil, ele vai lá e diz, não, mas eu vi o mesmo imóvel a 580 mil reais. Aí o cara faz e briga contigo, liga para esse cara bem aí, e eu vou te dizer o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, foi vendido já, mas
eu tenho outro imóvel. Então, acaba sendo uma isca. E querendo ou não, meu amigo corretor, aqui a gente está falando da VGV Cast Estúdio Imobiliário, mais uma vez, para ficar gravado na sua mente, no seu coração. Não utilize essa ferramenta porque se atrapalha muito a negociação, Marcos. Eu acho. Atrapalha demais, cara. Eu, assim, sempre utilizei muito pouco essas plataformas. Muito pouco. Eu usei muito classificado, muito. Inclusive, quando você anunciava no classificado, você tinha que... Eu era assinante do jornal, porque quando você era assinante, barateava mais ainda. Aí eu recebia o jornal em casa e ficava com o jornal dentro do carro, o classificado, porque toda hora ligavam, né? Ligava alguém. Aqueles horários, domingo, 1 hora. Porque o forte dele era final de semana. Né? Então, o domingo... que vinha robusto, né? O domingo todo era de ligação. Era o caderninho aqui, o telefone. Oi, na segunda você filtrava, vamos olhar imóvel e tal. Então, assim, eu trabalhei muito no classificados, né? Essa parte de plataformas eu pulei e já entrou aqui pro Instagram, passei pro WhatsApp e Facebook e Instagram, mas eu utilizei durante um bom tempo um tipo de mídia aí chamado placa, né? Placa. Outro dia eu tava lendo uma reportagem chamada O Poder de Comunicação das Placas, né? Cara, placa vende muito também, vende muito. Se você captar um imóvel e se ele tiver no preço e ele tiver com uma placa, pode crer que a venda é líquida. Assim, a liquidez é rápida. E é engraçado, Serra, porque até as placas sofreram uma repaginação. Eu tive vendo agora, me chamou a atenção, num poste e a placa aparece, vende-se, não tem mais o telefone do corretor, mas tem um QR Code. O cara vai lá na câmera, bate e aí vem tudo, aí já vem o número do corretor, da imobiliária e tal, não é mais aquela placa, aquela coisa poluída visualmente, vende-se, então a gente mandava fazer assim de 30 placas, né? Aí depois eu... Chegou a pintar muro também, Marcos? Muito muro. É outro negócio Esse fabuloso. Cara é fogo. E aí, na época a gente tinha até um probleminha para encontrar pintor de muro, porque eles eram poucos assim. Sim. E trabalhava assim muito distantes, a gente tinha que... Everton Pintor. Aí tem a assinatura no finalzinho. Tem uns que botam o telefone e tal, enfim. Aí eu usei muita placa, né? Depois da placa eu migrei para adesivo. Porque as placas estavam... Quando lhe roubam a placa, é um prejuízo interessante. O adesivo é mais barato. Mais barato. E o adesivo se aplica também... no meu carro tinha arame, tinha alicate, tinha prego, tu saía para pregar escada, banco para pregar tudo. Então assim, a gente fazia verdadeiras aventuras. Eu não fiz, eu confesso que eu não fiz. Verdadeiras aventuras. Mas assim... isso faz parte de um passado recente, mas serve como um bom referencial de como as coisas já foram e como elas estão hoje, né? Hoje... Isso, e eu pegando só esse gancho, Marcos, é interessante daí pro ouvinte que tá aí, para imaginar justamente o seguinte... Seguidor, né? Que é o seguidor... Que é justamente o seguinte, o que acontece? O que o Marcos está falando aqui é pura realidade. Ele começou a fazer todo esse... Eu não fiz isso. Ele começou a fazer essa publicidade e para ele deu super certo. Para você que não fez, porque acha que agora tudo é digital, tudo é Instagram, tô bem aqui, cara, não sei o que e tal... Cara, show de bola, se dá certo pra ti. Entretanto, a gente tá com uma prova viva aqui do corretor que tá há bastante tempo no mercado, que esse tipo de ferramenta ainda dá resultado, ele tá com a prova viva. Tô informando isso. Então, assim, do impresso ao digital, não quer dizer que só o impresso tá errado e só o digital tá certo. Consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Eu acho que um complementa o outro. Exatamente. Então a gente verifica que tem público tanto pro impresso quanto pro digital. O que eu enxergo, apesar de eu não ser só fazendo parênteses no momento, eu não sou corretor, gente. Eu não sou corretor de imóvel. Mas eu dou o pessoal com que eu ando, com que eu faço esse negócio, são todos corretores. E no dia a dia todos corretores. Então a gente acaba, obviamente, observando isso. Então, o que acontece é justamente isso. A ferramenta do Marcos é show de bola, para ele dá resultado. E se para ti hoje, não, isso é muito antiquado, isso aqui não dá certo. Talvez não dê certo para ti porque tu não consegue enxergar
aquela ferramenta com alguma estratégia que dê certo para ti. E não tá nada errado. Na minha opinião, não tá nada errado. O que tem que verificar justamente é como é que pode fazer para que, de fato, o que foi utilizado anteriormente dê certo. Se o digital dá certo, não, mas todo mundo hoje está aqui no celular. Beleza, mas tem gente que anda de carro, ele vai andar no carro olhando pro celular? Não, ele pode andando com uma placa, vai vendo o muro. Então, o que o Marcos está falando aqui faz muito sentido. Faz muito sentido. Ainda faz muito sentido. Faz sim. Entendeu? Eu conheço um corretor amigo nosso, que eu obviamente não vou citar o nome, né? Que ele teve uma venda, um VGV fantástico agora, de uma placa. Uma placa, o cara passou vindo da praia. Ele dizia assim, eu não sei se foi Deus, ou se o caba tava bêbado, ou se ali eu tinha que... Era tipo Deus, assim, cara, vai tocar teu telefone e tu vai dar um show. E o cara efetivou uma venda boa, de um produto bom, um VGV considerado. Mas de placa... E olha só, ele nem se lembrava mais onde é que era o imóvel. Ele pediu as duas referências. Como um bom malandro que o corretor para não dizer que não sabe de nada, ele deu as características, o cara, não, é esse aqui. Ele resolveu. Agora sim, eu não usei placa, não uso placa, e eu acho que tem que ser utilizado. Eu já vi mais dessa época mais digital do Instagram, entendeu? E eu concordo plenamente. Porque você vê bem, o cara tá aqui no carro, ele não vai ficar vendo. O passageiro vê. Com certeza. Aqui no Instagram, mas a placa lá é imóvel. Exatamente. Agora, Marco, Pode falar. Marcão, tu teve muita... sofreu um pouco essa questão da adaptação do classificados pro digital, essa ferramenta desse barulho Instagram. Meu Deus, tem que impulsionar, o que é isso? Cartão de patrocinado, qual lead, o que é esse lead? Ixi, até bati aqui um pouco. O que é esse lead? Deixa eu te falar uma coisa. Eu entrei no mercado imobiliário já velho, com 38 anos, né? Eu gostaria de ter vislumbrado esse mercado antes. Como alguns jovens aí vislumbraram antes de mim. Então, assim, eu não sou assim, eu sou de uma geração que, assim, que não... quem veio antes de mim, eu confesso que tem uma habilidade maior com tecnologia do que eu tenho, talvez um pouco mais do básico, mas tem gente que opera muito melhor do que eu, né? Então eu tive sim alguma dificuldade, né? Superei algumas dificuldades, né? A minha dificuldade hoje não é em reconhecer que o mercado digital é importante, que é muito importante. Ele não tem mais volta, é um mercado importante, é um mercado que fomenta tudo que é tipo de produto, mais dinâmico, mais rápido. Dinâmico, você, né? Mas a dificuldade que eu tenho hoje é no entendimento, assim, de saber qual o canal, como eu consegue fazer as conversões, comunicar. Né? Tem gente que diz que é melhor nos stories, tem outros que diz que é melhor no feed, tem outros que diz que é melhor no Reels, tem outros que dizem que agora assim, TikTok, né? TikTok, vai pro TikTok, pulveriza melhor. Tem gente que diz que até que no YouTube. YouTube. Né? Aí uns dizem que tu tem que botar postagem orgânica, o outro diz que tu tem que postar sobre você, que a pessoa vai comprar é de você, não é do seu imóvel. Aí eu tenho essa aí. Aí eu fico assim, não é? Mas eu não deixo de estar no mercado. Assim, eu não sou daquele que posta todo dia, eu não sou... até porque eu tenho poucas captações, eu gosto de trabalhar mais com captações próprias, né? Nada contra fazer parcerias, eu acho muito interessante até, mas eu gosto de promover anúncio de imóvel meu, porque eu tenho todas as informações, né? Aí tu não fica refém de uma informação, porque às vezes o cara diz que é uma coisa e não é. Eu vejo às vezes o mesmo imóvel sendo divulgado por 6, 7 profissionais, né? Aí você liga para um, aí ele diz que não é dele, é do outro. Aí tu liga pro outro. O primeiro que você liga nunca é o captador. Ele que diz, não é a matriz do negócio, a matriz. Então, assim, a gente fica... Eu tenho essa... Porque eu vim de uma época, assim, que você para captar um imóvel, como o Cresce fiscalizava muitas imobiliárias, você tinha que ter uma autorização de venda. Lá constava o endereço do imóvel, lá constava o dono do imóvel, lá constava o valor que ele estava... Tudo
Né? Então, assim, você chegava com a pasta lá na Francisco Rocha com o registro do imóvel, a gente chamava de captação categorizada, assim, no ponto de vender. Sim. Você ganhava muito tempo. Né? Na hora o cara perguntar, tá aqui, o documento tá aqui, fazia. É o que o Rosalvo Bahia fala, um pão quente, né? Pão quente. Pão quente, né? Porque às vezes a matrícula não tá atualizada, aí quando tu vai ver teu inventário, teu usufruto, não, cara, não é um puta rolo, cara. O colega é do outro, não sei o quê, fica, a informação fica... né? Se perde no meio do caminho, se perde. Então assim, mas eu confesso que é um processo muito interessante, eu domino em parte, né? Eu acho que dificilmente alguém domine 100%. Porque cada um grande, puxa pro seu negócio. Não, é melhor fazer negócio, isso, é melhor, né? E é isso aí. Eu acho que o Instagram, não só para o imobiliário, mas para qualquer ramo, ele segmenta muito, pulveriza muito. Sim. A grande questão é essa quantidade de informações que na maioria das vezes é distorcida. Porque o cara... E aí, olha só, isso aí é uma dor que eu sinto. Às vezes o cara chega pra ti, Marco, eu tenho um apartamento maravilhoso, eu vou botar só na tua mão. Mas eu quero 700 mil. Aí o Romeu vai lá e diz assim, conheci o cara, rapaz, eu tenho um apartamento aqui que eu quero vender, eu vou botar na tua mão. Só que comigo ele já bota 680. Marco já anuncia 700, eu já boto 680. Serra vai lá, já tem 500. Amigos clientes, não façam, escolham um, ou então precifiquem um único preço. É simples. Porque é difícil. E outro detalhe importante que eu quero falar sobre esse mercado digitalizado aí do imobiliário é o seguinte: muito cliente que eu tenho não tem Instagram. Essa operação que eu fiz com vocês, que eu falei para ti recentemente agora, do cliente que mora em Olambra, não tem Instagram. E o que comprou também não tem. Então, assim, acontece muita coisa ainda com clientes que não tem. Eu aluguei uma casa recentemente no Renascença que o empresário que alugou não tem e o dono de uma também não tem. Então... Isso acontece também. A gente tem que se adequar também ao perfil. Eu conversando com o Romeu esses dias aí, a gente soube de uma transação muito importante de um centro comercial que foi vendido aqui em São Luís por corretores que nem Instagram tem. E ele conhece que são, eu conheço outros. Que fica nos bastidores. Eu tive essa semana com um colega de profissão que é amigo comum entre mim, que o cara, meu amigo, zero Instagram, mas só conhece não sei quem, faz negócio com esse, faz negócio com esse, e faz negócio sem ter um Instagram. Então, assim, acontece muitas coisas ainda aí nos bastidores, sem estar na rede social. Sem estar em rede social. Isso é uma verdade. Agora, Marco, hoje esse lead, esse cliente, ele vem de uma base tua já pelo fato de você estar muito tempo no ramo, indicação, como é que tu qualifica isso daí? Vem como? Só para me entender aí como Romeu, é que tá funcionando. a gente assim, essa nossa profissão, assim, ela vive fases também. Tem fase que eu tô mais captador, eu tô mais proativo, tem fase que eu tô mais reativo, né? Então, assim, eu acho que um dos grandes fundamentos que um corretor tem ele saber ofertar um imóvel. Então, assim, eu adquiri com o passar do tempo uma habilidade de ter o meu imóvel captado, que na maioria das vezes é comercial, e saber para quem ofertar. Tipo assim, entendeu? Eu não jogo assim, entendeu? Eu vou ali e eu tô numa fase assim assertiva, né? Então, assim, eu erro um e acerto no outro ou no outro. Eu não fico... Né? Então, não é mais aquele pulverizadão. Já vem numa demanda pronta. Marco Heleno, bom dia. Cara, eu tô precisando de um galpão. E aí você já tem esse galpão na tua carteira, né? Já roda. Eu intermedio também franquias, né? Já fiz negócio com franquias de shopping e tal. Sabe? Cara, interessante falar. A gente chama lá em São Paulo, eles chamam de business broker, né? Business broker, é o corretor de negócios. Já fiz negócios com lotéricas, com postos de combustíveis, com franquias. Falar dos últimos negócios, das franquias? Eu prefiro não, porque envolve mas já fez alguns. Direção de shoppings, já fez alguns, né? Já fiz restaurante de grifes importantes. Né? E só não faço mais, porque infelizmente o mercado de São Luís ainda não é muito assim... profissional para esse tipo de coisa.
E potente, assim, né? Ó, isso que o Marcos Heleno falou é interessante. Tem muita gente, o correr por fora, que eu sempre converso com ele dizendo, eu tô correndo por fora. Os caras estão batendo em Península, né? Que hoje é a cereja do bolo, todo mundo quer Península. Não. Tem um cara que me demanda outra coisa. Você é avaliador, né? Sou perito, avaliador. Pelo perito do Tribunal de Justiça. Pronto. Faço avaliação judicial, extrajudicial. Galera, entendeu? Cara, é uma... Eu já fiz algumas indicações para ele. E aí a gente faz um relatóriozinho mesmo bem padrão, laudo, né? É laudo. Pronto, perdão, gente. É laudo ou parecer técnico. Ou parecer técnico. Entendeu? Então tem muita gente que tem, tipo assim, eu tô com uma franquia e eu quero me desfazer. Chama ele. Então eu tive algumas oportunidades com ele que eu tentei transicionar, mas é o que você falou. A gente se esbarra em muita coisa. O empresariado, a gente vai perguntar, na maioria das vezes ele não tem os números corretos. Não tem. Ele não tem esse laudo relatório, a gente é que tem que ir atrás. Sabe, verdade. Tá? Isso dificulta um pouco até no valuation do produto. Né? Você chega em São Paulo, quando um cliente contrata um profissional, um business broker para vender o imóvel dele, ele já chega com valuation em mão. Olha, meu negócio é isso, a marca vale tanto, eu vendo tanto por mês, o meu imóvel é próprio, eu tenho tantos funcionários, meu faturamento é esse. E ele, às vezes, lhe paga adiantado para você vender o imóvel dele. Quando você vende, ele abate o valor que ele adiantou. Porque ele já sabe que o profissional vende, né? É por incumbência que a gente fala, né? Aqui não, assim, infelizmente, eu falo isso, lamento. Porque as pessoas querem fazer negócio e não lhe dão as ferramentas para vender. Eu acho que com relação a isso que o Marcos está falando, eu acredito que boa parte do público que deve estar escutando a gente agora, às vezes o cliente nem sabe não sabe. Existe isso. Não sabe. O conhecimento que a gente está promovendo aqui é justamente para essas pessoas que não estão, pessoal, vocês estão escutando aqui, agora o Marcos está lá, então o que acontece? Quem é que já passou por algum tipo, alguma situação aí que estava com algum conhecido, algum amigo, algum colega, algum parente, sei lá, que estava com, sei lá, com uma loja no shopping, querendo passar, e tu não podia fazer essa intermediação porque tu não sabia que fazer justamente esse trabalho. É por isso que eu te falo, o setor imobiliário, ele não se resume a só a compra e venda, ele tem uma série de fatores aí, nichos que você pode... Aqui, a gente tem um avaliador, a gente tem um cara que já trabalha... Eu gostei desse número, Business Broker. Business Broker. O corretor de negócios. Acrescenta lá no teu Instagram, Business Broker. É importante. Que agora se o cara chegar pra mim assim, Romeu, eu tô com uma loja ali, quero avaliar, pera aí, vou ligar pro meu Business Broker. Isso esse tipo de profissional que tem muito em São Paulo, no Rio, no Paraná, né? Eles fazem negócios que quando a gente intermedia negócio, a gente cobra um honorário diferenciado, porque você está intermediando um negócio. Né? É uma operação, né? Que é bem mais estruturado, né? Vamos falar assim. Eu conheci um profissional no Paraná que já intermediou a venda de hidrelétrica, né? Então, imagina. Você imagina você vendeu o quê, meu amigo? Esse mesmo, uma hidrelétrica de Itaipu. Mas quilowatts? Como é que vai medir isso daí? Tu pensa que não, mas essas transações de venda de lojas de varejo, uma comprou outra, a maioria das vezes tem banco no meio, porque o banco fomenta o negócio. Mas tem uma participação do profissional de venda, assim, isso é até interessante. A gente teve a venda o grupo Dimensão absorveu a Aço Maranhão, né? Sim. Ali, pelo que eu soube, foi intermediado pelo corretor, né? Um amigo, eu acho que até conhece ele. Eu soube, mas ali teve muito a ver com fornecedor versus cliente. Né? Já é uma outra pegada. Parece que, assim, o que eu ouvi falar nos bastidores foi que havia uma relação de crédito versus débito e incorporou uma compensação. Tu acha que a Aldeia foi vendida por corretor também, será? Para Redditor? A Aldeia eu não sei, mas o São Domingos... O São Domingos teve operação imobiliária lá de Guaraná. E o hospital, aquele lá do centro ali também, como é o nome? Não vou pedir. Eu sei, o Centro Médico também foi intermediado por corretor. Será que foi? Esse business broker. É o que a gente... né? É o que a gente escuta. Entendeu? É o que a gente ouve falar aí, né? E tem um segmento também, viu, gente, que está crescendo bastante. E aqui a gente tem tido
várias operações robustas, que seria de fazenda, no agro. Tá? Verdade. Eu tenho 2 corretores amigos nossos, que, cara, toda segunda-feira eu almoço com um, né? E ele fala, eu tô vendendo um negócio de 18 milhões. Eu falo, verdade. Cara, como que vai vender fazenda, macho? Ele, meu irmão, é um ano, aí tem toda uma dinâmica por trás. E o cara se especializou nisso. Esse mercado, assim, no Maranhão ainda não, porque a gente é um estado, assim, se você for ranquear os estados do Brasil, o Maranhão infelizmente, há muitos anos está ranqueado lá embaixo. Mas se você for para estados como Bahia, Pernambuco, aqui falando de Nordeste, né? Sim, Nordeste. O Ceará. Mesmo, eu conheço uma colega no Ceará que só trabalha com flat. Não, Marcos, eu só vendo e alugo flat. Você chega em São Paulo, tem imobiliária que só trabalha com imóvel de 3 quartos. É mais nichado. Muito mais. Nichado. Eu fiz um curso em São Paulo com o Feola, que é o maior vendedor de terrenos do Brasil. Né? Ele ensinou várias técnicas pra gente lá. E ele só vende terreno. Que aí ele já pega a incorporação, né? Ele já vai na incorporação. Mas só já vende para construtoras, para malls, para shoppings, para não sei o que, entendeu? Então, assim, esse mercado... Eu conheci um cara no Rio, no Shopping Leblon, que ele só trabalha com cobertura. Tinha cobertura no Leblon, na Lagoa, Copacabana, na Barra, no Recreio... Em todo lugar. Então, assim, esses estados que são mais desenvolvidos, assim, ele lhe permite isso. Você segmente mesmo sua atuação, né? Você foque mesmo. Porque quando você vira assim um generalista numa cidade já muito grande, você finda um mês e foi para não fez tanta coisa, não fechou nada, exatamente. Não fez nada, entendeu? Então assim, você tem que escolher um nicho e focar naquele nicho. Ou você foca num imóvel ou num nicho ou alguma coisa mais assim, meu amigo, se sair feito doido, eu te digo porque eu já tive essa fase também de querer vender tudo, entendeu? Eu quero tudo, E esse mercado digital, eu repito, ele é muito importante. Eu não estou descredibilizando o mercado digital, não. Mas ele, aqui, assim, para quem não tem um entendimento bom do negócio, né? Ele passa a impressão que o colega está melhor do que você, assim, em algumas situações. Mas né? esse é o Instagram. A vida do vizinho. A vida do vizinho o Instagram é como... Outro dia eu vi um colega que postou assim no Instagram. Ele deu um flash de uns 10 imóveis, botou vendido. Aí eu fiquei, poxa, que bom, né? Não sabe em que espaço de tempo foi, a gente não sabe se foi em parceria, não sabe em que circunstâncias foram. E lançou tudo. Eu só sei que quem olha isso de fora, assim, pensa que a profissão de corretor é mil maravilhas, eu vou entrar nela, porque na verdade não é, cara, uma profissão árdua, uma profissão que você tem que sair para trabalhar todo dia, uma profissão que você tem que estudar. Só ganha no êxito, não é se eu conseguir. Você tem que ter um capital para trabalhar, porque você trabalha muito sem... Por isso que eu otimizei muito, porque à medida que você for prosperando, você for gastando, e se você não souber equacionar isso... Tem que ter um colchãozinho financeiro ali. Depois de 10 anos você tá do mesmo jeito, amigo. Você compra um carro melhor, você compra não sei o quê. Tá no Maria Movedice. Roupa de não sei o quê, você vai não sei o quê, tem que viajar, aí chega uma hora que a sua balança tá... Né? Tá desequilibrado. E aí no desequilíbrio tu tá no negativo. Sempre no negativo. Então, assim, eu acho importante divulgar, eu acho importante. Agora, você não vê advogado divulgando. Até o advogado ele não pode fotografar nem a sala que ele trabalha. Ele não pode. E assim, ganhei 3 causas. Porque aqui tá assim, não pode. Várias outras profissões não podem. Você não pode, o médico não pode dizer, eu tô aqui agora, não pode. Fazendo um preenchimento labial. Então, assim, entendeu? Então, assim, aí às vezes passa a sensação para alguns colegas que o outro, isso aqui tá. Né? E na verdade, às vezes não é. Ele é um profissional igual você, que tá. Na luta. Esse mercado não tem como ele ser bom no mesmo mês para todo mundo. Alguém vai amargar. Ele tem o mês dele, eu tenho o meu. Às vezes ele tem 2, 3 meses seguidos, eu tenho 2, 3 meses que não fui, mas depois eu tenho... Aí fica nesse formato. Né? Fica nesse formato. É engraçado. Aí eu vou fazer essa linha do tempo. Né? Se a gente passou do classificados, né? Já estamos no digital. E a visão que eu tenho é que para aquela época dos classificados... muita gente não reconhecia a gente como
um profissional. Não é isso? E hoje, só comparando, e hoje todo mundo pegou a gourmetização da profissão. Ele é corretor de imóveis. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. A nossa profissão, Romeu, é uma profissão de nível médio. Certo. Não é? É uma profissão de nível médio. Qualquer pessoa pode ser corretor de imóveis. Os muros de proteção são muito baixos. Tanto é que eu sou formado em comunicação e virei corretor. Eu sou formado em publicidade, assim como a gente olha hoje advogados que decidem ser corretor e 3 meses depois são corretores. Arquitetos, engenheiros, né? E outras pessoas que acham assim, que o mercado imobiliário tá bom. Aí as pessoas fazem o curso e viram corretores de imóveis. Né? Então, começam a operar. A profissão teve mais visibilidade porque o que a gente fala, o nível melhorou, né? O Instagram também. O nível cultural, o nível social, alguns colegas se impõem mais. Por exemplo, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não topo qualquer parada. Entendeu? Então, assim, tem gente que me acha chato, mas quando me olha ali diz, esse aí eu não entro em bola dividida, eu já deixei de fazer muito negócio por conta de subterfúgios. Não sou assim, não sou o corretor santo de São Luís, não, mas eu trabalho de uma forma muito tranquila. Nunca tive representação contra mim, tranquilo todo dia, entendeu? Então pronto. É por isso que tá tanto tempo no mercado, né, esse Marco? Então é justamente isso que a gente reforça mais ou menos com o nosso público aqui que está nos assistindo. Pessoal, né? Vários colegas meus de profissão daquela época ainda estão no mercado. Daquela época, vários estão. Não é? Eu podia dizer o nome de 4, 5, 6, 8 importantes aqui que ainda hoje produzem. Que eu tenho muito respeito por eles também. Tenho muito respeito por vários que entraram agora também. Muita gente. Viu uma turma nova aí com uma pegada bem acelerada, viu, bicho? É o que eu te falo, Romeu. Veio muito acelerado. Tem a ver com aquela empolgação do começo natural da profissão, que você tem, com uma certa facilidade que você tem hoje para iniciar na profissão, né? Hoje você pode iniciar vendendo, porra. Vendendo, né? Não é? Você cola num carro, bicho, cola em Romeu. Acabou. Né? Vamos postar aqui, vou botar meus imóveis no Instagram. No Instagram de não sei quem. Vai ficar promovendo os views. Né? Nosso tempo, tinha que tirar um plantão, tinha que esperar o cliente ir, tinha que telefonar para casa do cliente. Hoje tá muito mais rápido. Entendeu? E assim, Marco, a minha concepção também é essa, porque o que acontece? Hoje um corretor, certo? Se ele for um corretor assíduo, ele é disciplinado, ele tem bons contatos, ele tem uma rede de relacionamento muito boa, ele consegue fazer um salário de quanto? 10, 15, 20, 30 mil. Eu acho que hoje coisa de servidor. Um profissional dedicado, que capta, que oferta, que estuda, que tem as ferramentas de trabalho que são as adequadas para exercer a profissão, que tem nome no mercado, assim, que tem o que eu posso falar assim, de reputação, que tem uma reputação e que ele sai todo dia para trabalhar, assim, querendo, porque o corretor, ele é um intermediador, mas ele é um vendedor, ele tem que sair para fazer negócio. Então, assim, não tem como ele não fazer um VGV de 500 mil por mês, assim. A não ser que o foco dele seja Minha Casa Minha Vida, que o ticket médio é menor. Né? Mas aí ele pega uma massa bem maior. Ele pega um contingenciamento maior. Na escala. Na escala. Ele consegue escalar melhor. É um mercado gigantesco, cara. Agora sim, você tem que tomar o norte, senão você se perde no meio do caminho, assim. Porque assim, às vezes eu vejo um cara, vamos lá, a gente tem um amigo, né? Gente, eu só tô falando de amigo de exemplo, tá? Cada um vai ter sua estratégia, sua tática. Mas às vezes eu vejo o Instagram, Serra, do cara, ele publica uma fazenda, nada contra. Aí tu vai ver lá no Instagram dele, Marcão, aí ele já tem um helicóptero pra vender. Aí ele já mete uma lancha mesmo. Daqui a pouco ele tá com uma casa em Orlando. Então, isso, depois a gente pode até trazer um cara que manja bem desse negócio de Instagram, público pra ver. E o cara fica. Ele é um vendedor, ele é um oportunista. O que ele quer fazer? Ele quer ganhar dinheiro. Sabe o que é? Eu aprendi nesse mercado o seguinte: que o cliente, ele gosta muito mais de você quando você vende um imóvel dele do que quando você vende um imóvel para ele.
Entendeu? Show de bola. Então, assim... Anota aí. Não, mas Repete, por favor. O que eu tô te falando é que quando você vende um imóvel de um cliente, ele se identifica muito mais com você do que quando você vende um imóvel para ele. Então, assim, eu vendi um imóvel recentemente aí de um diretor de uma concessionária. Ele gostou tanto que perguntou se eu podia vender um jet ski dele. Bonito desse de 100, não sei o que, disse um monte de coisa lá. Eu digo, rapaz, ele dá ele faz o quê? Ele empina. Um jet ski de 90 mil. Eu digo, rapaz, eu não. Né? Eu disse, olha, lamento e tal. Então, assim, pode acontecer isso. Os caras acham que tu tem um potencial. Vamos vender. Tanto é que lá em São Paulo, que tem o maior mercado de náutico? De náutico não, de helicópteros. Sim. De aviões comerciais particulares, business, né? jets, essas coisas. Vários corretores de alto padrão migraram para essa área. Para a área de vender avião. Fazer leasing, vender avião e helicóptero, né? Porque se não me falha a memória, Serra, eu posso até... Você pode até dar um Google aí, você que está nos assistindo. Eu acho que o mercado de aviação, o Brasil é o terceiro do mundo, pô. Eu só sei que da América Latina é o primeiro. É o primeiro. Eu acho frota muita então, assim, gente. Lá em São Paulo não é exagero dizer que lá nego transaciona helicóptero como se mexe praticamente com carro. Com carro, exatamente. Entendeu? Então, assim, aí vários corretores migram para esse mercado. Porque é um mercado interessante também. Então, o que acontece às vezes é isso. A pessoa vê em ti um potencial de venda e te oferece outra coisa, né? Exatamente. Assim, cara, eu tava conversando com... Davi Azevedo, que foi nosso contemporâneo de Francisco Rocha. Gente boa. Tá arrebentando lá em Fortaleza, né? Lá em Fortaleza. Não vou nem fazer merchandising. Na Remax, né? Porque eu tenho que falar, porque a gente fez uma live recentemente com ele. E ele, meu amigo... Tá estourado lá. Aí olha a diferença que ele fala. Aqui ninguém se conhece. Em São Luís é mais fácil de você vender, mas é mais fácil de você perder uma venda. Lá em Fortaleza não. É um pouco mais profissional, porque ninguém te conhece. Eu recentemente não, uns 2 anos eu fiz uma parceria com o Davi lá em Fortaleza. Uma pessoa, um cliente meu aqui de São Luís que já tinha um imóvel em Fortaleza. Sim. Ele permutou com um imóvel e eu pedi a colaboração do Davi lá. A gente fez a operação, né, dentro da maior transparência possível e brindamos aí à distância. Esse negócio foi feito pela uma profissional. Eu acho que eu te encontrei uma vez no aeroporto, aqui de madrugada. Foi. Você tinha vendido um negócio aqui para uma construtora. Foi. Você Romeuzão? Eu fui pegar só uma assinatura. Lá, porque a dona do imóvel estava fazendo um tratamento de saúde em Fortaleza. E eu peguei do meu bolso. Peguei um avião 6 horas da manhã. Rapaz, aí fui em Fortaleza, peguei a assinatura e voltei num voo de 11 horas da noite. No mesmo dia eu peguei a assinatura e voltei no mesmo dia, no outro dia eu tava aqui. Eu viajei a lazer, quando ele perdi 2 horas da noite, que foi? Tá com isso. Porra, cara, tu nem sabe. Vou falar só pra ti. Tô indo só pegar uma assinatura. Vendi isso, eu tipo, tu arrebentou, bicho. Pois é. Mas eu também não... E como eu trabalho mais com imóvel comercial, assim, e de terceiros, né? Por exemplo, eu não estou querendo aqui, eu fiz recentemente uma transação interessante aí com a consultora também, que equivale a desses produtos que essas consultoras estão lançando agora, que são glamurosos. Mais alto, mas sempre que a gente não aparece, assim, não tiram foto. Você é de bastidor, Marcão. Você é de bastidor. Não é de Instagram. Você é um cara de bastidor. Não. Então, assim, quando você vende produto de construtora, eu acho legal. O corretor, vendedor, tira foto, não sei o que, né? Eu acho legal, mas eu opero mais por fora mesmo, entendeu? Assim. Marcão. Gente, estamos encerrando já, a plaquinha já subiu ali do nosso amigo, né? Você está cortando um barato, tá? Você é culpado disso. Mas, gente, queria agradecer a audiência de vocês e deixar aqui, Marcão, fala lá o teu Instagram aqui pra câmera, né? Gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer. O tempo passa rápido. Muito. Quando a conversa é boa, né? A gente poderia ficar um tempo aí mais conversando e
tratando até de outros assuntos. Se de repente eu falei alguma coisa que desagradou, não, me desculpe, mas aqui é um papo. Exatamente. Eu falei, você não vai pegar processo, você está preocupado com o processo. Eu falei um pouco aqui da minha experiência profissional, desde quando eu comecei em 2008, que era tudo ainda muito mais no analógico e tudo no impresso até os dias atuais. Não falei com muita propriedade sobre os dias atuais, porque eu não domino, assim, 100%. Mas deu uma pincelada boa, né? A gente transitou por esse período todo, né? Tratou de alguns exemplos aqui. E eu acho que o mercado imobiliário está indo bem, né? É um mercado gigantesco, com muitas possibilidades, né? A gente tratou de várias possibilidades aqui. Então, nem aprofundou, pô. Então, eu pretendo continuar na profissão até o fim, porque o profissional liberal, tipo advogado, quanto mais tempo você passa, mais credibilidade você vai passando. E isso reverte em credibilidade, é verdade. Né? Torcer para os colegas também, por que não, né? Pelo mercado imobiliário de São Luís. Dizer que foi um prazer estar ao lado aqui, nosso amigo Serra, que está participando de uma forma muito importante, fazendo com que os negócios aconteçam de uma forma segura aí para o nosso mercado, né? Intermediando operações de crédito com toda seriedade, com toda bem instalado, né? Ele tem uma o meu amigo Romeu, que é um articulador, gente muito boa, sempre com esse espírito alegre, né? Pra cima. Positividade. Fuçador. Meu fuço. Fuçador. Sabe das coisas. Quer saber quem comprou? Tem que saber. Quem vendeu foi não sei quem. Ele é danado. Então a gente toma sempre um cafezinho, que é para atualizar as conversas. Eu falo do mercado que eu atuo. Sim. Ele fala do que ele atua aí. A gente, apesar de colegas há muito tempo, ele me enveredou mais para o mercado, eu para outro. Mas o bom é a gente interagir, trocar informações. E agradecer, né? Dizer que eu estou à disposição. Meu Instagram é Marcos. Não esquece o Instagram. Meu Instagram é Marcos Heleno, tudo junto, _Bezerra, né? Lá eu faço postagens profissionais. Certo. E, eventualmente, postagens da minha vida social, familiar. Lógico, que eu acho que é importante. Outro dia eu olhei um site, um Instagram, tinha um perfil. 1000 fotos de imóvel, não tinha nada do cara. Eu digo, rapaz, não é? Sabe eu acho que tem que ter essa... Eu esqueci a palavra. Eu gosto do teu. Tu de vez em quando tá ali jogando por ali e tal, né? A pessoa vê que é uma pessoa. Agora, Marcão, não deixa de adicionar business broker. É isso que você faz. Nós somos carentes. Se eu tiver uma empresa, eu não sei para quem que eu vou vender. A gente chama de corretor de negócios. Corretor de negócios. Serrinha, considerações finais? Não, só agradecer, obviamente, ao nosso amigo Marcos Heleno fazendo essa inauguração, vamos dizer assim. Olha só, número 1. The number one. Capaz desenrolado. Gostei. Então a gente agradece, Marcos, pela tua disponibilidade. E você que está aí nos assistindo, também agradecemos o nosso lançamento do nosso podcast aqui, VGV Cash. Estúdio imobiliário. Focado aqui no imobiliário, aqui de São Luís, obviamente. Romeu, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos pro 2 agora, tá? A gente já tem uma pessoa. Não fala não, né? Não, deixa aí. Essa também. Essa daí tem VGV. Essa tem VGV. E assim, gente, primeiro episódio de muitos, se Deus quiser. Aqui é para promover o segmento, não é para promover A, nem B, nem C. Aqui é o encontro. O estúdio imobiliário é para oxigenar mesmo. E as informações também. Não é para ninguém dizer que o outro. Não, esse também não é o nosso papel. Agradeço você, meu amigo corretor, seguidor, meu cliente, meu futuro cliente também, pode ser que seja, né, Marcos? Sim. Que vai pulverizar mais. E assim, agradeço que vocês podem, eu conto com vocês aí para os próximos capítulos, tá bom? Gente, obrigado, tchau, até a próxima. Tchau. Valeu.